Antes do Compass chegar no mercado, era o HR-V que sentava no trono dos SUVs no Brasil. Deve ser por isso que a Honda criou essa versão Touring para bater de frente com a versão de entrada do Compass. Mas será que não é um exagero você pagar R$110 mil no HR-V? Já vai deixando seu like aí e se inscreve no canal porque você vai descobrir a resposta agora. Diferentemente do Civic Touring, o motor do HR-V nessa versão é o mesmo 1.8 de 140 cavalos das outras versões. A Honda tenta justificar esse preço bem acima das versões topo de linha dos rivais com conteúdo, mas mesmo assim a conta não parece fechar tão bem. Por exemplo, nessa versão aqui a gente tem esses faróis de LED, as lanternas são de LED também e as maçanetas cromadas. Essas rodas de 17 polegadas diamantadas já tinham na versão XL. O sensor traseiro é outra novidade da versão Touring, assim como os importantes airbags de cortina adicionais, mas nada disso é exclusivo do HR-V no segmento. Aqui na cabine, o retrovisor fotocrômico anti-ofuscante e esse acabamento mais refinado são os destaques do HR-V Touring. Nem tudo é feito de material macio aqui dentro, é verdade. Por exemplo, aqui em cima do painel é plástico normal mesmo. Mas esse material é mais macio, ele tem couro revestindo outros elementos aqui da cabine, então é tudo bem mais sofisticado. A Honda também caprichou em alguns detalhes, por exemplo, aqui a abertura do porta-luvas, veja como é suave. Aqui também nas alças, elas têm todas freio. Aqui nos para-sóis, nos dois para-sóis você tem espelhinho e luz de cortesia. E os vidros elétricos todos têm função um toque aqui. Então tudo isso compõe os mimos que você pode ter com a HR-V Touring. A central multimídia de 7 polegadas é a mesma de outras versões do HR-V, ela é toda touchscreen, mas poderia ter comandos um pouco mais rápidos, as respostas mais rápidas, e ser compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Mas pelo menos ela tem uma entrada HDMI escondidinha aqui embaixo, que serve como destaque dela. Outro aspecto que a cabine do HR-V manda bem é na versatilidade. O console central tem porta-copos e baú para você espalhar suas coisas numa boa. Fora que assim como o Fit, o HR-V também tem o sistema ULT dos bancos, que se você rebate aqui, fica um assoalho plano para você aumentar o tamanho do seu porta-malas. E falando em porta-malas, são 437 litros de capacidade aqui com a segunda fileira na posição normal. É a referência na categoria, é o maior porta-malas entre os principais SUVs compactos. Voltando aqui para o banco de trás, são 2,61 m de distância entre eixos, tem bastante área para as pernas e para a cabeça aqui também. A Honda não colocou nenhum apoio de braço central aqui, mas pelo menos o assoalho é plano para você levar até 3 pessoas. Também tem uma tomada 12 volts para você carregar o seu celular enquanto viaja aqui atrás. Antes da gente voltar àquele assunto de por que essa versão Touring pode ser melhor do que um Compass Sport, a gente vai guiar o Honda HR-V para contar como é que é dirigir este carro para você, então já vai deixando o seu joinha e se inscreve aí no canal, hein? O motor 1.8 do HR-V Touring rende os mesmos 140 cavalos e 17 kg de torque das outras versões, e isso com gasolina. O câmbio é sempre do tipo CVT. Assim como seus primos de plataforma, o Fit e o City, o HR-V não tem no desempenho seu principal argumento de conquista. O motor 1.8 está longe de ser fraco, mas não é nada que vai encher seus olhos de alegria por causa do desempenho.
O peso do SUV ajuda a ele ter uma agilidade maior, né, em saídas de semáforo, ele alcança velocidades mais altas também com facilidade, e a 120 km por hora o giro do motor já está ali em 2.000 rotações só, o que é bem baixo para essa velocidade, para esse segmento. O problema é que quando você pisa fundo no acelerador, o giro do motor fica grudado lá nas 6.000 rotações, como acontece com todo o câmbio CVT. E o barulho que invade a cabine é grande. Mas mesmo sem apelar para esse recurso, o câmbio CVT do HR-V não é tão flexível quanto o do Nissan Kicks, por exemplo, em seu comportamento. Ele não é tão rápido para entender as necessidades. Não é que exista um abismo entre o desempenho do CVT do Kicks e o do HR-V, mas existe uma certa diferença de agilidade. É pouca coisa, mas existe. Você tem essas aletas aqui atrás do volante que simulam 7 marchas para você poder minimizar um pouco um certo lag aí para você conseguir extrair o desempenho que você quer, mas isso só funciona bem se você colocar no modo Sport, porque no Drive a central eletrônica sempre entra aqui na sua condução e ela vai tirar o carro do modo manual. No modo Sport ele mantém o modo manual e você pode ir controlando você mesmo por essas aletas aqui, mas também não é nada que vai transformar o carro no esportivo, não é essa a intenção do HR-V Touring. O nível de assistência da direção elétrica é um dos destaques do HR-V. Ela é firme em velocidades altas e bem confortável na cidade, sem ser anestesiada demais. Quanto ao consumo, o HR-V roda 7,7 km por litro com etanol na cidade e 8,6 km por litro a gasolina. Dinamicamente, o HR-V está entre os mais bem acertados do segmento. Ele pode ser um pouquinho menos equilibrado que o Hyundai Creta, mas só porque o Hyundai Creta não tem tantas batidas secas no assoalho. A suspensão do HR-V pode ser um pouco dura em ruas esburacadas, mas isso não tira muito o conforto dele para você rodar na cidade, e ele vai conseguir manter a estabilidade e segurança para você fazer curvas em velocidades mais altas sem qualquer inclinação mais acentuada da carroceria. Encontrar a posição ideal de dirigir é outra tarefa fácil, já que o ajuste do banco tem boa amplitude, assim como o do volante, que conta com ajuste de profundidade também. Como a gente falou no começo, a versão Touring parte de R$ 110.500, quase o mesmo preço do Jeep Compass Sport de entrada, que custa R$ 109.900. Você pode estar pensando aí que o Compass, por ser de uma categoria superior, compensaria o investimento, mas não é bem assim. O Compass ele tem só 2 centímetros a mais de distância entre eixos do que o HR-V, embora tenha um porte maior. E o porta-malas dele tem 410 litros de capacidade, é menor do que o do Honda aqui. Fora que o motor 2.0 dele é mais beberrão. Tudo que citamos de diferencial do HR-V Touring não tem no Compass. O Jeep tem stop-start e partida por botão nessa versão Sport, mas só traz 2 airbags nessa faixa de preço. Agora, se em relação ao Jeep o HR-V Touring até tem seus argumentos, a gente não pode dizer o mesmo em relação aos seus rivais compactos nas versões topo de linha. Por exemplo, o Hyundai Creta Prestige, além dele ser R$ 6.000 mais barato, ele tem um motor 2.0 mais potente e só fica devendo os faróis de LED em relação aos equipamentos desse HR-V aqui. Se a gente comparar com o Nissan Kicks, que é ainda mais barato na versão SL, né, comparando com o HR-V, ele tem itens exclusivos no segmento, como alerta de colisão frontal com assistência de frenagem, vetorização de torque e um painel parcialmente digital muito melhor do que esse analógico aqui, que não tem nem velocímetro digital. Se você quiser ficar mesmo com o HR-V Touring, pelo menos sua desvalorização é de apenas 7,7% em relação ao modelo 2017, o que está bem abaixo do patamar do segmento. Os links aí da descrição vão te levar para as páginas de preço KBB dele e dos rivais em kbb.com.br. Pesquisa lá antes de sair de casa. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, participa aí nos comentários também, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui na KBB Brasil. Valeu!